13 de novembro de 2025. Jair Bolsonaro completa 100 dias em prisão domiciliar. A casa em Brasília, antes centro de poder, agora é marcada pelo silêncio e vigilância. Uma tornozeleira eletrônica limita seus passos. O ex-presidente, condenado por tentativa de golpe, vive isolado. Em agosto, agentes da Polícia Penal cumpriram a ordem do STF prisão domiciliar imediata após violação das restrições. O vídeo postado por um filho foi o estopim. Para apoiadores, Bolsonaro é mártir. Para opositores, a justiça foi feita. O Brasil assiste, dividido, a um drama que alimenta a polarização. A ausência de Bolsonaro criou um vácuo de poder. Seus aliados tentam ocupar o espaço, mas a liderança centralizada se foi. A vigilância é total. Carros revistados, visitas controladas. Cada passo é monitorado por ordem judicial. 100 dias se passaram, e o futuro político do Brasil permanece incerto. O silêncio de Bolsonaro não diminuiu a tensão, apenas mudou sua forma. O país segue atento, aguardando os próximos capítulos. A residência de Bolsonaro no Lago Sul, antes palco de encontros e discursos, tornou-se uma prisão. Uma guarita da Polícia Penal vigia a entrada 24 horas por dia. Ninguém entra ou sai sem autorização judicial. O silêncio domina, interrompido apenas por advogados ou familiares autorizados. As regras do ministro Alexandre de Moraes são rígidas. Celular apreendido, redes sociais proibidas. Qualquer comunicação é filtrada. Visitas são raras e controladas. A casa, símbolo de influência, agora representa os limites de sua liberdade. Antes, Bolsonaro tinha alguma liberdade de movimento. Agora está totalmente isolado. A decisão do STF transformou a casa em fortaleza vigiada. Para a família, a rotina é de adaptação e privacidade comprometida. O local virou centro de uma operação de segurança do Estado. A imagem do ex-presidente confinado alimenta narrativas opostas: justiça ou opressão. O drama nacional se desenrola no Lago Sul. A casa é o palco central da crise. A rotina de Bolsonaro é ditada por regras estritas. A tornozeleira eletrônica monitora cada passo, limitando-o à própria casa. Qualquer violação pode levá-lo à prisão comum. Ele está proibido de qualquer comunicação online. Celular e internet bloqueados. Nem familiares podem publicar mensagens em seu nome. As visitas são restritas a advogados e familiares próximos, com autorização judicial. Políticos precisam de permissão especial do STF para visitá-lo. Cada entrada é registrada, isolando Bolsonaro de sua rede política. Saídas são proibidas, exceto para emergências médicas, sempre sob escolta. O ex-presidente vive confinado, sem acesso ao mundo exterior. A vigilância é constante, tornando impossível qualquer articulação política. O isolamento é a essência da pena. O cotidiano de viagens e comícios foi reduzido a uma existência solitária. Em 100 dias, Bolsonaro deixou a casa apenas 3 vezes, sempre por motivos médicos e sob forte escolta. Sua saúde, abalada desde o atentado de 2018, é motivo de preocupação e especulação. Em setembro, uma crise de pressão baixa exigiu internação urgente, autorizada pelo STF. O episódio lembrou ao público das sequelas da facada e de seu histórico médico. A defesa pode usar a saúde frágil como argumento para manter a prisão domiciliar. Cada crise reacende o debate sobre abrandamento da pena por razões humanitárias. As saídas médicas são os únicos contatos com o mundo exterior, sempre vigiados. Para apoiadores, a prisão agrava sua saúde. Para a justiça, são exceções controladas. A saúde de Bolsonaro é tanto questão pessoal quanto estratégia jurídica. O confinamento reforça sua imagem de fragilidade e mártir para parte da população. A prisão domiciliar de Bolsonaro provocou reação imediata no Congresso. Parlamentares bolsonaristas iniciaram obstrução, exigindo anistia
e atacando o STF. O protesto paralisou os trabalhos, mas teve efeito prático limitado. A vitória foi a aprovação de urgência para o PL da Anistia, que propõe perdoar os condenados pelos atos de 8 de janeiro. Para os bolsonaristas, era a principal arma para tentar libertar Bolsonaro. Apesar da mobilização, o STF manteve a prisão domiciliar. O Congresso virou campo de batalha pelo futuro do ex-presidente. A oposição celebrou a urgência, mas não avançou além disso. O bolsonarismo mostrou força, mas também seus limites sem Bolsonaro no comando. A esperança de reversão da pena passou a depender do avanço do projeto de anistia. O impasse legislativo reflete a divisão do país. O destino de Bolsonaro está nas mãos do Congresso. O PL da anistia virou centro de impasse político. Bolsonaristas exigem anistia total, incluindo Bolsonaro e organizadores dos atos de 8 de janeiro. O relator, Paulinho da Força, propôs apenas redução de penas, excluindo crimes de golpe de Estado. Isso dividiu a oposição. Radicais rejeitam negociar. Moderados buscam saída realista. O projeto travou, expondo as fraturas da direita. Aprovar anistia seria desafio direto ao STF. Não aprovar. Frustração da base. O PL, antes esperança, virou símbolo da divisão. O destino dos condenados, inclusive Bolsonaro, segue indefinido. O Congresso não encontra consenso. A crise política se aprofunda. O futuro da direita está em jogo. A prisão de Bolsonaro abriu disputa pelo comando da direita. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, surge como favorito, equilibrando moderação e apoio à base bolsonarista. O Centrão articula sua candidatura para 2026, mas enfrenta desconfiança da família Bolsonaro. Dentro da família, Michele e Eduardo Bolsonaro disputam a herança política. Michele tem carisma e apelo evangélico, viajando pelo país para fortalecer sua base. Eduardo representa a ala mais radical, mantendo o discurso duro. A direita, sem líder unificador, se fragmenta. O risco é chegar dividida em 2026, facilitando a vida de Lula, que já confirmou candidatura. A ausência de Bolsonaro desorganizou o campo conservador. O futuro da direita depende de quem conseguirá unir as diferentes correntes. O vácuo de liderança é evidente. A sucessão está longe de ser resolvida. O cenário eleitoral permanece incerto. Eduardo Bolsonaro levou a luta ao exterior, buscando apoio nos Eceutáengua. Tentou convencer aliados de Trump a pressionar o governo brasileiro e sancionar autoridades como Alexandre de Moraes. Trump reagiu com tarifas e sanções, mas o impacto foi limitado. As medidas foram mais simbólicas do que efetivas. A comunidade internacional tratou o caso como assunto interno do Brasil. A missão de Eduardo manteve o tema na mídia, mas não mudou o destino de Bolsonaro. Recentemente, Lula e Trump sinalizaram possível normalização das relações. Para o ZEU, a relação estratégica com o Brasil pesa mais que o destino de Bolsonaro. A frente internacional mostrou-se ineficaz. A batalha decisiva será travada no Brasil. 100 dias de prisão domiciliar e o Brasil segue dividido. Para uns, a condenação de Bolsonaro é justiça e defesa da democracia. Para outros, é perseguição política e abuso do judiciário. O Congresso está travado, a direita fragmentada e o futuro incerto. Tarcísio, Michele e Eduardo disputam o espólio político do ex-presidente. Ninguém conseguiu preencher o vácuo deixado por Bolsonaro. O bolsonarismo permanece mobilizado, mesmo sem seu líder. A tensão política persiste, transformada, mas não resolvida. O país observa cada movimento neste tabuleiro complexo. A história dos 100 dias é de silêncio, vigilância e incerteza. A chance de reversão da pena é pequena, mas a disputa continua. O próximo capítulo promete ser tão decisivo quanto este. O Brasil segue em suspenso, aguardando o desfecho dessa crise.
O Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, manteve a condenação de Jair Bolsonaro, marcando um momento histórico e sem precedentes na política brasileira. Com essa decisão, o destino do ex-presidente é selado, encerrando uma longa batalha judicial que mobilizou o país e dividiu opiniões em todas as esferas da sociedade. Por unanimidade, os ministros rejeitaram o recurso da defesa, confirmando a sentença de 27 anos e 3 meses de prisão. O julgamento foi acompanhado de perto por todo o país, com debates acalorados e grande repercussão na mídia. Pela primeira vez na história do Brasil, um ex-presidente é condenado em instância superior por tentativa de golpe de Estado. Um marco que redefine os limites da responsabilidade política. As provas apresentadas ligam Bolsonaro diretamente aos atos de 8 de janeiro de 2023, quando manifestantes invadiram as sedes dos 3 poderes em Brasília. Esse episódio ficou marcado como um divisor de águas na história política do país, evidenciando a gravidade das ações e suas consequências. O STF sinaliza que o tempo dos recursos está chegando ao fim. A possibilidade de prisão em regime fechado se torna cada vez mais real, e a expectativa é de que a execução da pena aconteça em breve. Enquanto a defesa de Bolsonaro busca brechas e alternativas jurídicas para reverter a decisão, o tribunal se mostra inflexível, reforçando a importância do respeito às instituições e à democracia. O mundo inteiro observa atentamente. A condenação de um ex-presidente por crimes contra o Estado repercute globalmente, colocando o Brasil no centro das discussões sobre justiça, democracia e responsabilidade de líderes políticos. Com a rejeição do último recurso, o caminho de Bolsonaro se estreita dramaticamente. O desfecho desse processo parece inevitável, e o país aguarda os próximos capítulos dessa história que já entrou para os livros. Após a condenação, a defesa de Bolsonaro buscou alternativas jurídicas e entrou com embargos de declaração, um recurso previsto na legislação brasileira. Esse tipo de embargo é utilizado quando há dúvidas, omissões ou contradições na sentença, servindo apenas para esclarecer pontos formais do julgamento, e não para modificar ou reverter a decisão já tomada pelo tribunal. Ou seja, os embargos de declaração não têm o poder de mudar o resultado do julgamento, mas apenas de pedir explicações sobre detalhes técnicos ou eventuais ambiguidades no texto da sentença. O Supremo Tribunal Federal analisou o pedido da defesa e rejeitou os embargos, mantendo a condenação intacta e reafirmando a robustez das provas e dos argumentos apresentados durante o processo. A defesa ainda poderia tentar embargos infringentes, um recurso cabível apenas quando há divergência entre os votos dos ministros, ou seja, quando pelo menos um deles vota pela absolvição. No entanto, neste caso, todos os ministros foram unânimes na condenação, inviabilizando essa possibilidade. O relator Alexandre de Moraes foi enfático ao afirmar que não há mais espaço para manobras jurídicas ou tentativas de adiar o cumprimento da sentença. Qualquer novo recurso apresentado a partir deste momento pode ser considerado meramente protelatório, ou seja, com o único objetivo de atrasar o processo, o que pode acelerar ainda mais o trânsito em julgado da decisão. Com isso, a execução da pena pode ser expedida a qualquer momento, dependendo apenas de trâmites burocráticos finais. Todos os caminhos legais para reverter a sentença estão, neste momento, completamente bloqueados, restando poucas alternativas à defesa. Assim, a sentença de 27 anos está prestes a se tornar realidade, marcando um desfecho importante e definitivo para este caso na justiça brasileira. Com a condenação praticamente selada, a defesa de Bolsonaro agora tenta evitar o regime fechado. A principal aposta é pedir prisão domiciliar definitiva, alegando problemas de saúde graves. Laudos médicos detalhados serão apresentados para sensibilizar o STF. Outra estratégia é solicitar o cumprimento da pena em uma instalação militar,
usando a patente de capitão reformado. Ambas as alternativas dependem da interpretação do Supremo, que pode negar os pedidos devido à gravidade dos crimes. O tribunal pode entender que Bolsonaro perdeu prerrogativas militares ao atentar contra a democracia. Essas são as últimas cartas da defesa para suavizar uma pena que parece inevitável. A prisão domiciliar de Bolsonaro, decretada em agosto, foi o ápice de uma escalada judicial. Tudo começou em julho de 2024, com tornozeleira eletrônica, entrega de passaporte e restrição de contato. Relatórios apontaram descumprimentos e tentativas de obstrução, levando à prisão domiciliar. Desde então, a defesa tentou reverter a decisão várias vezes, sem sucesso. O STF manteve a posição. Risco de fuga e comportamento inadequado justificam a medida. A Justiça apertou o cerco gradualmente, respondendo a cada desafio. Agora, a execução da pena em regime fechado está mais próxima do que nunca. O ponto central da condenação de Bolsonaro são os atos de 8 de janeiro de 2023. O STF viu ali a culminação de um plano para impedir a posse de Lula e instaurar um estado de exceção. Provas reunidas pela Polícia Federal, mensagens, documentos, testemunhos, ligaram Bolsonaro à conspiração. A chamada Minuta do Golpe detalhava os passos para anular as eleições. O tribunal entendeu que a retórica de Bolsonaro preparou o terreno para a insurreição. A defesa alegou liberdade de expressão, mas o STF viu ação deliberada para romper a ordem democrática. Essa conexão direta selou a condenação histórica. A base bolsonarista, antes barulhenta, agora está perplexa e desmobilizada. Grupos digitais fervilham com teorias de perseguição, mas faltam liderança e ação nas ruas. A ausência de Bolsonaro criou um vácuo de poder. Tentativas de mobilização têm baixa adesão. Aliados internacionais protestaram, mas a pressão externa perdeu força após acordos diplomáticos. O movimento se fragmenta, e muitos sentem que a batalha está perdida. O silêncio nas ruas mostra que a era Bolsonaro como fenômeno de massas pode estar chegando ao fim. O bolsonarismo, porém, ainda sobrevive como ideologia latente. Com a prisão de Bolsonaro se tornando cada vez mais provável, a disputa por sua sucessão política já começou a se desenhar nos bastidores e nos palanques. O vácuo de liderança deixado por Bolsonaro abre espaço para diferentes figuras tentarem se consolidar como herdeiros do bolsonarismo, cada uma representando um caminho distinto para a direita brasileira. Tarcísio de Freitas tenta se firmar como o herdeiro moderado, defendendo anistia para aliados e buscando diálogo com o centro político. Ele aposta em uma imagem de gestor eficiente e tenta conquistar setores que rejeitam o radicalismo, apresentando-se como alternativa viável para ampliar a base da direita e garantir governabilidade. Michele Bolsonaro, por outro lado, assume o papel de guardiã da ala mais radical, com forte discurso religioso e apelo direto à base fiel do bolsonarismo. Ela mobiliza o eleitorado evangélico e conservador, reforçando valores tradicionais e prometendo manter viva a chama do movimento original, mesmo diante das adversidades. Já Eduardo Bolsonaro representa a ala combativa, atacando adversários com veemência e defendendo a pureza ideológica do movimento. Ele aposta no confronto direto, na retórica agressiva e na mobilização das redes sociais para manter o bolsonarismo em constante estado de alerta e oposição. Essa disputa interna revela a encruzilhada da direita brasileira: seguir pelo caminho da moderação, apostar no radicalismo religioso ou intensificar a guerra cultural. Cada escolha pode redefinir o futuro do movimento e o papel da oposição no país. Enquanto Tarcísio busca ampliar a base e conquistar novos aliados, Michele mantém a fé e o vínculo com os mais fiéis, e Eduardo aposta no confronto e na polarização. O equilíbrio entre essas forças será decisivo para o rumo do bolsonarismo. O futuro do bolsonarismo
depende de como essas lideranças vão interagir, negociar e disputar espaço. O embate entre moderação, radicalismo e confronto pode tanto fragmentar quanto fortalecer a direita. O formato da oposição no Brasil será definido por essa disputa, que promete marcar os próximos anos da política nacional e influenciar o destino da direita no país. Sem Bolsonaro, a direita enfrenta uma guerra interna por poder e influência. A disputa pela vaga ao Senado em Santa Catarina expõe o racha. Carlos Bolsonaro enfrenta resistência do próprio partido. O pragmatismo local supera a devoção ao líder nacional. No Congresso, a falta de unidade dificulta a oposição ao governo Lula. O Centrão negocia com o governo, enquanto a bancada bolsonarista raiz se sente isolada. O bolsonarismo, antes monolítico, agora é uma colcha de retalhos de interesses e ideologias. A prisão de Bolsonaro acelera a fragmentação e abre espaço para novas lideranças. O desfecho está próximo. Os recursos de Bolsonaro se esgotaram. O STF rejeitou os últimos pedidos, e a prisão em regime fechado é iminente. Alexandre de Moraes pode declarar o trânsito em julgado a qualquer momento. A defesa tenta medidas paliativas, mas a condenação por crimes contra a democracia está mantida. Bolsonaro será lembrado como o primeiro ex-presidente condenado por tentar subverter a ordem constitucional. O Brasil se prepara para um momento histórico e dramático. A contagem regressiva para a prisão chegou ao fim. 13 de novembro de 2025 marca 100 dias de prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro, monitorado por tornozeleira eletrônica. A imagem do ex-presidente, outrora símbolo de poder e polarização, agora restrito ao perímetro de sua casa, tornou-se um dos retratos mais marcantes da nova fase política do Brasil. O dispositivo, antes associado a criminosos comuns, agora é símbolo de um momento histórico em que a lei se impõe até mesmo sobre as figuras mais poderosas do país. O cotidiano de Bolsonaro, vigiado 24 horas por dia, reflete não apenas sua queda pessoal, mas também a transformação das instituições brasileiras diante de desafios inéditos. Enquanto aguarda o trânsito em julgado de sua condenação a 27 anos de prisão por crimes contra o Estado Democrático, o ex-presidente se tornou o centro de debates acalorados. O processo judicial, acompanhado de perto pela imprensa nacional e internacional, é visto por muitos como um divisor de águas na história recente do país. A sentença dura e sem precedentes para um ex-chefe de Estado ecoa como um alerta para todos os atores políticos. O país vive uma calma tensa. Apoiadores veem perseguição política, enquanto opositores enxergam o fortalecimento das instituições. Nas ruas, manifestações continuam, ora em defesa do ex-presidente, ora celebrando a atuação da justiça. O clima é de incerteza, com famílias e amigos divididos por opiniões cada vez mais polarizadas. O debate público se intensifica, e a sociedade brasileira se vê obrigada a repensar seus valores e expectativas em relação à democracia. A prisão domiciliar tornou-se o epicentro de uma disputa de narrativas, dividindo a sociedade mesmo após o ciclo eleitoral. Programas de televisão, redes sociais e rodas de conversa giram em torno do futuro do bolsonarismo e do impacto desse episódio na confiança das pessoas nas instituições. O caso de Bolsonaro é discutido em bares, lares e universidades, tornando-se parte do cotidiano nacional. O Supremo Tribunal Federal se mostra inflexível, e a chance de reversão é mínima, empurrando o bolsonarismo para uma encruzilhada. A postura firme do STF é vista por alguns como necessária para garantir a ordem democrática, enquanto outros a consideram excessiva. O futuro da direita brasileira parece incerto, e lideranças buscam novos caminhos diante do vácuo deixado por Bolsonaro. O silêncio de Bolsonaro abre espaço para novas vozes na direita, enquanto o governo Lula tenta navegar em águas menos turbulentas.
Jovens políticos e antigos aliados disputam protagonismo, tentando redefinir o rumo do movimento conservador. Ao mesmo tempo, o Planalto busca consolidar sua base e evitar novos choques institucionais, apostando em diálogo e estabilidade. Estes 100 dias representam não só a reclusão de um homem, mas a reconfiguração de um país diante das consequências de suas escolhas. O Brasil, diante do espelho de sua própria história, encara o desafio de reconstruir a confiança em suas instituições e de encontrar novos caminhos para a convivência democrática. O futuro permanece incerto, mas o impacto desse momento já é sentido em todos os cantos do país. A defesa de Bolsonaro enfrenta um cenário jurídico cada vez mais restrito, apostando em recursos protelatórios como embargos infringentes, com baixíssima chance de sucesso. Tentativas de garantir prisão domiciliar integral, alegando idade e saúde, foram rejeitadas pelo STF, que priorizou a gravidade dos crimes. A tese de cumprir pena em quartel também foi negada, já que os crimes não têm relação com sua função militar. Restam apenas manobras para ganhar tempo, enquanto aliados buscam soluções políticas fora dos tribunais. A luta agora é travada em duas frentes: jurídica, praticamente perdida, e política, onde a esperança é remota. O cenário mais provável, diante do atual contexto jurídico e político, é a execução imediata da ordem de prisão em regime fechado, caso os últimos recursos sejam rejeitados. Esse desfecho, que paira como uma sombra sobre o futuro do ex-presidente, representa um momento decisivo para o país e para o sistema de justiça brasileiro. O ministro Alexandre de Moraes, figura central no Supremo Tribunal Federal, tem sido implacável na condução do processo. Se ele rejeitar os recursos finais, não restará alternativa a não ser o cumprimento imediato da sentença, marcando um novo capítulo na história política recente do Brasil. Nesse cenário, Bolsonaro pode ser enviado ao complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, um local conhecido por abrigar presos de alta relevância. Para alguém que já ocupou o cargo mais alto do país, essa mudança representa uma queda drástica e simbólica, com repercussões profundas para sua imagem e legado. A prisão de um ex-presidente inevitavelmente alimenta a narrativa de perseguição entre seus apoiadores mais fiéis, que veem o processo como uma tentativa de silenciar a oposição. Isso gera tensão social, protestos nas ruas e um clima de incerteza política, com o país dividido entre diferentes visões sobre justiça e democracia. Ao mesmo tempo, a ausência de sua liderança ativa acelera a fragmentação da direita, que já enfrenta dificuldades para se reorganizar e encontrar novos nomes de consenso. Sem Bolsonaro, o campo conservador se vê diante do desafio de redefinir sua identidade e estratégias para o futuro. Internacionalmente, a prisão pode gerar críticas e reações negativas, especialmente de aliados como Donald Trump e setores conservadores estrangeiros, que podem enxergar o episódio como um ataque à democracia. Manchetes ao redor do mundo destacam o impacto do caso, colocando o Brasil sob os holofotes da opinião pública global. Por outro lado, a decisão reafirma a soberania das instituições brasileiras e a independência do judiciário, mostrando que ninguém está acima da lei, independentemente de seu passado ou influência política. Para o governo, o episódio representa um enorme desafio diplomático, exigindo habilidade para lidar com pressões externas e internas. Ao mesmo tempo, é uma afirmação do Estado de Direito e da força das instituições democráticas brasileiras, que seguem firmes diante das adversidades. A defesa de Bolsonaro tenta levar o caso ao plenário do STF, alegando gravidade excepcional, mas especialistas consideram a estratégia quase impossível de prosperar. O plenário raramente reverte decisões das turmas, especialmente em matéria penal já consolidada. O relator Alexandre de Moraes, firme em sua posição, dificilmente admitirá o recurso.
A tentativa serve mais para reforçar a narrativa de luta contra o sistema do que para obter vitória jurídica real. Cada recurso negado desgasta a defesa e aproxima a prisão em regime fechado. Fora dos tribunais, a última esperança do bolsonarismo é a anistia, proposta por aliados no Congresso para perdoar crimes ligados aos atos antidemocráticos. O projeto, porém, está parado, sem apoio do governo Lula ou do centro, e enfrenta forte resistência popular e institucional. Manifestações contrárias e o temor de impunidade travaram o avanço da proposta. A oposição ameaça obstruir pautas, mas sem força para aprovar a anistia, que se tornou uma miragem política. Com o Congresso bloqueando essa saída, o destino de Bolsonaro permanece nas mãos do Judiciário. Com Bolsonaro inelegível e prestes a ser preso, a direita brasileira enfrenta um vácuo de liderança e uma disputa fragmentada por seu capital político. Michele e Eduardo Bolsonaro tentam manter o legado, mas carecem de alcance nacional e experiência. Governadores como Tarcísio de Freitas surgem como alternativas, mas enfrentam desconfiança dos bolsonaristas mais radicais. A direita busca um líder que una lealdade ao legado de Bolsonaro e capacidade de diálogo com o centro. A fragmentação interna pode enfraquecer a oposição e facilitar o caminho para Lula. O futuro da direita depende de superar divisões e construir um projeto unificado. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, desponta como principal nome para suceder Bolsonaro, graças ao perfil técnico e pragmático. Seu desafio é conquistar a base bolsonarista sem aderir ao radicalismo, mantendo também o apoio de eleitores moderados. O silêncio estratégico da família Bolsonaro pode definir seu futuro. Uma bênção unificaria a direita, uma crítica aprofundaria a divisão. Tarcísio precisa equilibrar lealdade ao legado e construção de identidade própria, usando sua gestão em São Paulo como vitrine. O sucesso ou fracasso em seu governo será decisivo para suas ambições presidenciais. Com a eleição de 2026 no horizonte, Lula, aos 80 anos, deve buscar a reeleição, apostando na estabilidade e pacificação do país. Apesar da idade avançada, Lula segue como figura central da política brasileira, articulando alianças e tentando consolidar sua imagem como líder, capaz de unir diferentes setores. Seu governo aposta em políticas sociais e na retomada do crescimento econômico, buscando convencer o eleitorado de que é a melhor opção para garantir um futuro mais seguro e próspero. Lula também enfrenta o desafio de manter sua base mobilizada e responder às críticas sobre temas como corrupção e gestão pública, que ainda ecoam entre parte da população. Sem Bolsonaro no páreo, a oposição precisa encontrar um nome competitivo, com Tarcísio de Freitas como principal aposta. Tarcísio, ex-ministro e atual governador de São Paulo, tenta se consolidar como herdeiro do bolsonarismo, mas enfrenta resistência de outros grupos da direita e precisa ampliar seu apelo para além da base conservadora. A oposição, fragmentada, busca um discurso que una diferentes correntes e consiga dialogar com o centro, ao mesmo tempo em que tenta se distanciar dos excessos do passado recente. O comportamento do eleitorado bolsonarista é a grande incógnita. Parte pode seguir o candidato ungido por Bolsonaro, outra pode se dispersar ou se abster. Muitos desses eleitores ainda sentem forte identificação com o ex-presidente, mas a ausência de Bolsonaro pode abrir espaço para novas lideranças ou até mesmo para o surgimento de movimentos independentes. O engajamento desse grupo será decisivo para o desempenho da direita nas urnas. A eleição tende a ser menos polarizada e mais focada em projetos para o futuro. Com a saída de figuras polarizadoras do centro do debate, abre-se espaço para discussões sobre propostas concretas, como reformas econômicas, políticas de inclusão social e sustentabilidade.
o eleitorado pode buscar alternativas mais pragmáticas, exigindo dos candidatos clareza e compromisso com resultados. A oposição terá que ir além do antipetismo, enquanto Lula defenderá seu legado. O desafio será apresentar propostas inovadoras e convencer o eleitor de que representam uma mudança real e não apenas uma rejeição ao passado. Lula, por sua vez, precisará mostrar que aprendeu com os erros e que pode liderar o país em um novo ciclo de desenvolvimento. O resultado dependerá da capacidade de ambos os lados de apresentar soluções concretas para o Brasil. O eleitor está mais exigente e atento, buscando respostas para problemas reais como desemprego, saúde, educação e segurança. Em 2026, o voto será, mais do que nunca, uma escolha entre projetos de país e visões de futuro. O Brasil vive um momento decisivo. A condenação de um ex-presidente testa a força da lei e a maturidade democrática do país. O judiciário busca reafirmar sua legitimidade, enquanto parte da população vê a condenação como vingança política, aprofundando a divisão social. O desafio é superar a polarização, reconstruir o diálogo e fortalecer o compromisso com as regras democráticas. A ausência de Bolsonaro abre espaço para renovação e novas lideranças. O futuro do país dependerá da capacidade de aproveitar essa oportunidade para fortalecer a democracia. Que caminho o Brasil deve seguir?